Olá, sou eu, Rafael, psicólogo, instrutor, neuropsicólogo e terapeuta cognitivo-comportamental. Esse é o segundo de uma série de 4 vídeos que faremos para esse canal sobre a direção de veículos automotores. No vídeo anterior falamos sobre o que é dirigir e neste abordaremos a noção de dirigir em diferentes níveis de forma hierárquica. Já dissemos no vídeo anterior que dirigir é uma atividade complexa e que a noção de dirigibilidade pode ser dividida hierarquicamente em níveis, que são diferenciados de acordo com a noção adquirida e a condição de dirigibilidade apresentada pelo motorista. Ao observar alunos que estão aprendendo alguns tipos de lutas, percebemos que eles são graduados após demonstrarem ter desenvolvido a capacidade de saber fazer algumas tarefas. Se não possui nenhuma noção, inicia o treinamento com a faixa branca e após adquirir alguns conhecimentos, passa para a faixa amarela. Ao treinar e avançar elevando o seu nível de noção, gradua-se para a faixa laranja e conforme apresenta conhecimento, é progressivamente graduado até chegar na faixa preta, que seria o bastante perito. Essa graduação também pode ser percebida nos motoristas e conforme aumenta o seu nível de conhecimento e habilidade de dirigir, a sua destreza ao dirigir também se eleva. Consequentemente, a sua capacidade de lidar com os problemas no trânsito passa a ser bem mais avançada do que de outros que não adquiriram esta capacidade. Sendo com isso possível enxergar motoristas que poderiam ser considerados com baixa ou nenhuma habilidade, outros com habilidade mediana, até os que desenvolveram elevada perícia. E para graduar-se como motorista, o sujeito precisaria treinar, elevando seu nível de noção gradualmente, partindo de um nível baixo ou nenhum até o mais avançado. Para a construção de nosso método de ensino, usamos este princípio e ajudamos muita gente que não evoluía em treinamentos com vários outros profissionais. É que para desenvolver a capacidade para dirigir, primeiro é preciso aprender a fazer o que é mais básico para depois o mais complexo. E chamamos esta noção mais básica de nível 1, que consiste em desenvolver a capacidade de operação da máquina automotor. Em seguida, desenvolvemos o que denominamos de nível 2, treinando habilidades específicas que são necessárias para operar o veículo em movimento no trânsito, avançando gradualmente até que a pessoa consiga dirigir em situações de trânsito intenso e cada vez mais complexo. É importante você, tanto aluno quanto instrutor, entender que aprender a dirigir não é algo que se aprenda de forma tão simples como parece. Basta observar os índices de acidentes, de autos de infrações, mortes e invalidez no trânsito, como são elevados. Para estudiosos do assunto, o principal responsável é o condutor e seu comportamento no trânsito. Pode até ser considerado um erro entender que a experiência torna o condutor um motorista mais capacitado, pois o tempo de direção pode consolidar condutas inadequadas como habituais. Portanto, o treinamento é quem poderia melhorar a condição de dirigibilidade dos motoristas. No entanto, como não é obrigatório o treinamento continuado para a elevação do nível da capacidade de dirigibilidade dos motoristas, tem-se a ideia de que o conhecimento adquirido já seria o suficiente. E somente alguns motoristas buscam esta melhora por conta própria. Não é difícil encontrar estudos mostrando que os sujeitos treinados em qualquer atividade apresentam maior rendimento do que os não treinados. Vemos isso facilmente nos esportes, sendo os atletas que mais treinam os que mais se destacam nas competições. Também é possível perceber isso com os bombeiros,
policiais e outras atividades em que os melhores se destacam por treinarem mais. Isso nos remete a uma pergunta: os motoristas brasileiros são bem treinados? Bom, entendendo que no Brasil mais de 40 mil pessoas morrem e mais de 200 mil ficam inválidas em consequências de acidentes de trânsito, milhões de motoristas são flagrados e autuados cometendo infrações de trânsito e milhões de acidentes no trânsito ocorrem todos os anos. Olhando para estes números, não seria difícil entendermos que os motoristas brasileiros são muito mal treinados. No intuito de mudar este cenário catastrófico, várias ações já foram promovidas no Brasil, tanto pelo governo federal quanto estaduais, municipais e também entes civis, como a formação, por exemplo, dos condutores, da sociedade, com maior penalidade para os criminosos, infratores e ainda com os registros estatísticos, melhorando muito a situação, mas ainda estamos muito longe de um cenário melhor que este. E como a formação dos motoristas continua ainda não capacitando, este cenário tende a se manter ou até a piorar. Entretanto, alguns motoristas fazem treinamentos continuamente, ou porque algumas empresas lhe obrigam, ou até por conta própria, eles mesmos buscam a melhora do seu desempenho. É possível perceber esta diferença em motoristas de empresa de ônibus, por exemplo. Os que são mais treinados se comportam de forma muito mais segura do que os que não passaram por nenhum tipo de treinamento. Já a maioria dos motoristas, após adquirirem a habilitação para dirigir, não vivenciam nenhum outro tipo de treinamento. E é por isso que podemos afirmar que, da mesma forma que um lutador não aperfeiçoa seu desempenho em competições, e sim durante os treinamentos, os motoristas não melhoram seu desempenho na direção quando dirigem, e sim quando treinarem. Mas não é difícil encontrar pessoas que entendem o fato de não terem feito nenhum tipo de treinamento para adquirir a habilitação como um motivo de comemoração. E o pior é que depois assumem a direção de veículos sem terem adquirido destreza e conhecimento suficiente da atividade de dirigir, construindo a sua noção de dirigibilidade de forma completamente distorcida do que seria o dirigir, e acreditando serem muito preparados para dirigir veículos pelas ruas, tornando assim o ambiente do trânsito muito mais perigoso. É como um grupamento de bombeiros treinados para lidar com situações de emergência num bairro e um outro grupamento que não seria treinado. Qual será dos dois grupos que numa situação de emergência saberá melhor o que fazer? Exigimos dos médicos, policiais, pedreiros, atendentes e de vários outros profissionais um melhor preparo para exercerem as suas atividades, mas não exigimos dos motoristas. E lembre-se que um motorista treinado continuamente é um motorista muito mais capacitado para lidar com o trânsito. Vamos lá, galera, vamos parar por aqui, valeu? Curte esse vídeo, faça comentários e se inscreva em nosso canal. Um beijão e um abraço em todos e até o próximo vídeo.